Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Mecânica dos Fluidos de Franco Brunetti, capítulo 2, exercício número 33. Vamos ao enunciado. Determinar o mínimo valor de Z para o qual a comporta da figura girará em torno do ponto O, se a comporta é retangular e tem largura de 2 metros. Bom, o objetivo do exercício é determinar a altura mínima para esse Z, para que essa comporta gire, ou seja, para que a força devido à pressão desse fluido faça com que ela se movimente, e aí ela vai girar em torno aqui de O. O gás, a pressão aqui devido ao gás não vai aguentar segurar, e ela vai rotacionar aí, tá? Então a gente precisa saber qual é essa altura Z que está causando uma força aqui, né? Essa altura Z vai influenciar na pressão e a pressão influencia na força que está empurrando a comporta. Então a gente vai considerar a iminência do movimento. Na iminência do movimento, o somatório de momentos aqui no ponto O ele vai ter que ser igual a zero. Então a gente tem aí condição: somatório de momentos no ponto O é igual a zero. Vou adotar uma referência aqui como anti-horário positivo. Quais forças estão atuando aqui, né, nessa comporta? A gente tem aí a pressão do fluido desse lado, tá? Aqui seria o centro de gravidade da comporta. Desse lado, né, como a gente tem a comporta na vertical, a força devido à pressão do fluido, ela está um pouco abaixo do centro de gravidade, que é o chamado centro de pressões. Então, vou chamar aqui de uma força F desse lado, que é a força desse fluido. E desse lado a gente tem a pressão do gás segurando aí a comporta, né? Temos que, como é um gás, a pressão em todos os pontos é uniforme. Então, a pressão em todos os pontos aqui segurando a comporta é igual. Então, a força resultante fica exatamente aí no centro de gravidade, tá? Aqui não é assim porque a pressão nesse ponto, claro, é diferente desse, porque a pressão aumenta conforme aí a altura do fluido. Quanto mais fundo, maior a pressão. Então aqui seria a força do gás. Então são essas duas forças que estão atuando ali na comporta, né, para fazer com que ela mantenha no equilíbrio. Em algum momento, conforme aí for subindo essa altura Z, essa força aqui devido ao fluido vai ser maior e a comporta gira. Ele quer saber o mínimo valor que a gente tem que ter aí de Z para que ela ela comece a girar, né? Ou seja, qual vai ser o mínimo valor, passou disso, vai girar e aí o fluido vai entrar aqui na câmara de gás. Bom, para facilitar ali a gente visualizar as medidas, vou fazer o DCL aqui da comporta, tá? Colocando até aqui em escala, aqui é a comporta, aqui é o ponto O. Aí a gente tem exatamente na metade aplicada desse lado a força do gás e um pouco abaixo do centro de gravidade aplicada desse lado a força F. Aí a gente, para facilitar, vamos colocar aqui de forma literal essa medida aqui do braço, que eu vou chamar do L do gás, tá? Que é ali. E vou colocar essa medida aqui em relação ao ponto O, que vai ser o braço da força F. Vou chamar como L, tá? Então, aplicando o somatório de momento em O, a gente pode ter aí essa força F segura em O, vai girar no sentido anti-horário, então é um momento positivo, vai ser F vezes L. Aqui essa força do gás segurou em O, vai girar no sentido horário, então é um momento negativo, força do gás vezes o L do gás, isso igual a zero. Então podemos trabalhar com a igualdade, F vezes L vai ser igual ao F do gás vezes o L do gás. Deixar aqui como equação 1.
tá? Agora, dessa equação, a gente vai achar esses termos aí para poder encontrar essa altura Z, né? Essa altura Z vai ter que entrar aí, tanto na força quanto nas distâncias. Então, vamos começar falando da força, né? F aqui, causada por esse fluido. Essa força F vai ser igual à pressão ali no centro de gravidade da placa, vezes a área da placa, né? Força é pressão vezes área. Então, a gente pode escrever, quem que vai ser a pressão no centroide? Vai ser o H do centroide vezes o peso específico do fluido, que foi dado aqui, vezes a área. Quem é a área? A área vai ser o comprimento, a altura, né, da comporta, vezes a largura. A largura foi dada aqui, tá? Então, a largura eu vou chamar de B, tá? De Bzão, que seria a base, vezes Hzão, que seria a altura, que é o que eu estou chamando aqui de 5 metros, tá? Então, essa seria a força F aí. E esse H barra? Esse H barra é a medida até o centroide da figura. Então, se eu pegar aqui o centroide, desenhar aqui para esse lado para não ficar poluído o desenho, essa medida é o H barra em relação à superfície livre, tá? Que é onde vou achar a pressão no centroide aqui da comporta. Esse H barra a gente pode escrever ele em função de Z, né? Aqui, Z é a medida total até o fundo. Esse H barra vai ser aí o total, né? Z, menos essa metade aqui da comporta, metade da comporta, menos o H sobre 2, tá? De forma literal, então a gente pode escrever que esse F vai ser aí Z menos H sobre 2, o H é 5, vou colocar em número aqui, menos 2,5, aí vezes o peso específico, vezes B, vezes o Hzão. Deixar de forma literal mesmo, sobre H sobre, menos H sobre 2. Então, temos o F, agora a gente pode achar esse F aí do gás, né? Causa daqui. O F do gás, a pressão é constante, então vai ser a pressão do gás, né? Vezes a área. Ou seja, a pressão do gás ali foi dada, a área da comporta também é igual, né? É a base vezes a altura, tá? Aí precisamos achamos as forças, né? Agora a gente precisa achar os comprimentos. O L aqui do gás, né? É metade, a gente já pode achar direto aí. Está no centroide, então é a altura H sobre 2, de forma literal. Depois a gente substitui no final pelos valores. Agora a gente precisa achar o L, tá? Que é esse comprimento aqui, ó. Tá? Que vai dar força até ali, onde está o ponto O. Esse é o comprimento L. Como que eu escrevo esse comprimento L aí? Esse comprimento L, ele está em referência a esse ponto aqui, que é o centro de pressões. E o centro de pressões, ele está relacionado com a superfície livre, tá? Temos aí a barra na vertical, então, paralelo aí à superfície onde está sendo aplicada a força, a gente tem a medida do YCP, tá? Essa é a medida do YCP. Então, essa distância que eu quero L está relacionada com ela aí, ou eu posso relacionar aqui, né? Ó, eu tenho que é metade da barra mais a diferença entre a distância do H barra, né? Menos o centro de pressões. Então, esse L eu posso escrever como o H barra sobre 2, que é metade da barra, vou escrever assim, que é essa medida daqui até aqui, né? Mais essa diferença. Quem é essa diferença? Essa diferença é o Y do CP, que é a medida aqui, menos o Y barra,
que seria aí a distância até o centroide, que vai ser exatamente o h barra aqui, tá? Então, essa diferença a gente pode encontrar da definição, né, do centro de pressões. Centro de pressões é igual a y barra mais o momento de inércia aí da superfície, onde está sendo aplicada a força, dividido por y barra vezes área, tá? Então, essa diferença, YCP menos Y barra, vai ser igual. O momento de inércia da placa. A placa é uma placa retangular, então é base vezes altura ao cubo dividido por 12, dividido o Y barra. O Y barra vai ser igual a H barra, que é Z menos H sobre 2. Z menos H sobre 2. Vezes a área. A área é base vezes a altura, né? Que é retangular. Base aqui eu chamei de largura, a altura é esses 5 metros. Aí aqui a B com B vai simplificar. Aí esse H aqui pode simplificar com esse H, fica H ao quadrado. E aí a gente pode escrever que YCP menos Y barra vai ser dado por H ao quadrado, que ficou em cima. Esse 12 vai aqui embaixo, dividindo, né? Vezes Z menos H sobre 2. Então, podemos escrever que o comprimento L, né, vai ser dado por H sobre 2 mais H ao quadrado dividido por 12 vezes Z menos H sobre 2. Então, essa é a medida L em função de Z em função de H, né? Que são valores que a gente tem. Agora, a gente substitui tudo na equação 1. Então, a gente pode escrever força F. Força F a gente tem que é Z menos H sobre 2 vezes peso específico vezes B vezes H, que multiplica L. L é tudo isso daqui. H sobre 2 mais H ao quadrado sobre 12 vezes Z menos H sobre 2. Isso tudo é igual à força do gás. A força do gás é a pressão do gás aí vezes base vezes altura, H, vezes o LG é H sobre 2. H sobre 2. Então, ficou uma equação aí em função de todas as variáveis que a gente possui, né? Agora a gente precisa simplificar. Então, a gente pode, ó, base multiplicando dos dois lados, corta a altura, H multiplicando dos dois lados, corta, tá? Aí eu tenho termo do Z aqui e tenho termo de Z aqui, né? Então, se a gente aplica esse termo, a gente pode jogar para o outro lado. E esse termo aqui, a gente vai aplicar uma distributiva. Então, vai ficar aqui, ó, H sobre 2, que multiplica Z menos H sobre 2. Esse termo aqui multiplicado por esse termo aqui, ó, vai cortar com esse. Vai sobrar só mais H ao quadrado sobre 12. Isso é igual, do outro lado, pressão do gás vezes a altura H, dividido por 2 vezes o peso específico que passou dividindo, né? Como eu quero isolar o Z na equação, eu vou escrever H sobre 2, Z menos H sobre 2, igual. Ali do outro lado fica pressão do gás vezes H, dividido 2 vezes o peso específico. Esse termo passa negativo, menos H ao quadrado sobre 12. Isolando o Z na equação, vai ficar Z igual. Primeiro esse termo eu vou passar multiplicando, tá? Então, esse 2 aqui eu posso simplificar com esse 2 e com esse 12 fica 6. Então, vai passar o H dividindo. Então, esse H a gente simplifica com esse H e com esse ao quadrado. Então, vai passar esse H sobre 2 somando, tá? E esse termo vai ficar positivo, mais a pressão do gás, aí, dividido pelo peso específico, menos a altura H,
dividido por 6. Esse é o valor mínimo de Z, que se a gente substituir pelos valores vai ser o H, que é os 5 metros, dividido por 2, mais a pressão do gás, que é 46 kPa, quilo corresponde a 10 a terceira no SI, então é 46 vezes 10 a terceira, fica Newton por metro quadrado, que é a unidade de Pascal, dividido pelo peso específico, que é de 10.000 Newton por metro cúbico, 10.000 Newton por metro cúbico, menos H, que é 5 metros, dividido por 6. Então, aí Newton corta com Newton, aqui o metro quadrado vai cortar com cubo, ficou dividido por metro, que vai subir e multiplicar. Isso vai dar a unidade aí de metro. Esse 10 a terceira pode simplificar com esses 10 zeros aqui, né? Então, vamos ter que Z é igual, fazendo aí a conta, ali vai ficar 46 dividido por 10, né, que é 4,5, aí menos 5 dividido por 6, que é essa parcela, somado com 5 dividido por 2, que é 2,5, a gente tem um valor aí de 6,27 metros, tem que ser a altura mínima para que aí a comporta gire, tá? Mais do que isso, é claro, a pressão aumenta e com certeza a pressão, a comporta vai girar. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!